Gravação iniciada. Bom dia a todos e a todas, né? Porque agora tem que ser todos e todas. É uma satisfação começarmos, então, a primeira sessão, a primeira sessão de julgamento da primeira reunião de março, às 9 horas da manhã. Estamos aqui pela primeira vez no ano com o colegiado completo da primeira turma da Câmara Superior. E eu vou dizer a ordem, então, dos assentos, só para a gente se organizar. Então, primeira a votar vai ser conselheira Edeli, depois conselheira Lívia, depois conselheira Andréa, conselheiro Caio, conselheiro Fernando, conselheiro Toselli, conselheiro Matozinho, conselheiro Alexandre, conselheira Rita, vice-presidente Adriana, por fim. Ok? Vamos aproveitar também para dar a posse, então, na Câmara Superior dos conselheiros Luiz Tadeu Matozinho e Alexandre Evaristo. Luiz Tadeu Matozinho como representante, presidente da segunda Câmara, não é isso, Matozinho? Isso. Fernando Brasil é da terceira, Matozinho da segunda e o Evaristo vice-presidente da segunda. Então, eu vou ler a do Matozinho e os demais seriam nessa mesma ordem de encargo, para não ter que ler os três. Então, vamos lá. Em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8º, do anexo 2 da portaria MF 343 de junho de 9 de junho de 2015, toma posse no encargo de presidente da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento deste Conselho, conselheiro representante da Fazenda, o senhor Luiz Tadeu Matozinho Machado, designado por ato do secretário executivo do Ministério da Economia. O conselheiro, neste ato, declara: não possui cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de conselheiro ou ex-conselheiro que atue ou tenha atuado no CAF nos 3 anos anteriores à data deste termo de posse. Cumprir com os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 94. Está ciente do dever de informar ao presidente de turma a ocorrência de impedimentos de que tratam os artigos 42 a 44 do anexo 2 da portaria MF 343, de 9 de junho de 2015. E, para constar e surtir os pertinentes efeitos, o termo vai assinado pelo conselheiro empossado e por mim, presidente do CAF. Brasília, 9 de março de 2011. Estou assinando agora, Matozinho, e depois você tem acesso ao SEI? O microfone está desligado. Desculpa, tenho sim, ontem eu chequei e está tudo em ordem, vou fazer a assinatura. Eu estou assinando, então, eu assino e você assina na sequência. Bom, na sequência, termo de posse, eu vou ler só o começo, então, do termo de posse do Fernando, no encargo de presidente da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento. Fernando também assume aqui, nesse momento, a presidência substituto, como presidente substituto da primeira sessão. E o Alexandre Evaristo, encargo de vice-presidente da segunda Câmara da primeira sessão, com representante dos contribuintes, Alexandre Evaristo Pinto. Queria agradecer a vocês todos, dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez, né? Em outros momentos já estivemos, e desejar um bom sucesso, que vocês consigam
laborar aqui na primeira turma da Câmara Superior com o mesmo êxito que atuaram, com certeza atuarão na primeira sessão. Vou abrir a palavra para André, que já pediu, e depois, se alguém quiser falar, se vocês quiserem falar, a gente vai na ordem das mãozinhas. Andréa. Presidente, bom dia a todos, a todas, né, também. Queria muito agradecer, né, por Matosinho, Alexandre e Fernando terem aceitado o convite para trabalhar conosco. Queria desejar muito sucesso. Fernando aí na presidência, como presidente substituto, ajudando aí a administração também da sessão, né, queria muito agradecer. Matosinho, vindo da 1302, também uma turma muito produtiva, veio conduzindo essa turma com maestria, uma satisfação muito grande, e o Alexandre também, que a gente já se conheceu, logo quando eu entrei no CARF, Alexandre me convidou para participar lá do FIPECAF, né, Alexandre? Fiquei muito feliz, foi logo o primeiro contato e fiquei, assim, muito impressionada com o conhecimento do Alexandre em contabilidade. Então, acho que a gente está com um time aí muito bom, presidente, e espero aí que a gente tenha grandes debates daqui para frente. Já tínhamos antes, né, e agora com esse reforço aí, com o colegiado completo, realmente vamos aí aguardar pelos debates e pelo aprendizado aí que eu acho que todos nós merecemos. Então, parabéns, sucesso e vamos em frente. Microfone. Presidente, seu microfone. Eu não vi a ordem de quem colocou, Caio ou Edeli? Caio, então vamos lá, Caio, depois Edeli. Eu cedo para Edeli, obviamente, se Edeli ficar... Bom, mas para não tomar tempo, obrigado. E minha mãozinha não estava levantando aqui, depois a gente vê para mim. Só gostaria de parabenizar o Fernando por essa presidência substituta, que eu tenho certeza que também é reflexo do trabalho incrível que ele fez aí nos últimos 7 ou quase 8 anos no CAF. E não posso deixar de registrar que eu estou muito feliz, não só pela subida de 2 excelentes conselheiros, né, o Matosinho e o Alexandre, mas de 2 amigos, né, então é sempre melhor do que trabalhar com profissionais competentes, é trabalhar com profissionais competentes e amigos. Então, eu registro aí meu parabéns a ambos e fico muito feliz da presença de vocês na nossa turma. Obrigado, presidente. Conselheira Edeli. Devia ter falado primeiro, né? Porque o Caio falou exatamente o que eu ia falar, né? Fernando é uma pessoa absolutamente admirável, não só como conselheiro, mas como presidente de turma, então merecidíssima essa designação para a presidência substituta da primeira sessão, né? Tenho certeza que vai ser só renovação de todo o excelente trabalho que ele vem realizando. Matosinho, amigo querido, né? Já há tanto tempo aqui no CARF juntos, né? Eu tenho que pedir que ele permaneça, né? Para eu não ficar sendo mais velho aqui. É uma grande satisfação ter você aqui na turma, merecidíssimo, né? Tenho certeza que vai elevar bastante aqui a qualidade do nosso trabalho, né? O Matosinho é uma pessoa que carrega a história, né? Eu falei isso já em um outro evento, né? A gente tem a participação do Matosinho no julgamento da maior parte dos casos de reorganização societária aqui na primeira turma, né? Isso é marcante para a gente que trabalha em admissibilidade, né? Que vem olhando aqui a revisão, né, dos julgamentos nas turmas ordinárias. Então, é história que chega aqui na Câmara Superior, né? Para além de toda a competência, né? Muito bom ter você com a gente. E Alexandre Evarista é tudo, né? essa pessoa completa, genial, né? Vai ser ótimo. Desejo de todo sucesso do mundo. Para nós é uma grande satisfação. Fernando? Presidente, eu queria só, em primeiro lugar, agradecer a confiança da presidente Adriana, da presidente Andréia, né? Que me fez o convite direto. Me sinto muito honrado, já estava aqui na Câmara Superior, já me sentia honrado demais e achava que não era possível melhorar.
e tive esse convite para ser presidente substituto, quero continuar colaborando, e agora também, sempre que possível, né, e no que estiver no meu alcance, na parte administrativa. É com satisfação que ainda recebo 2 amigos, aí, o Matosinho e o Alexandre, que passam a compor aqui o colegiado também, e são 2 ícones, né, que com certeza vão engrandecer ainda mais nossa turma. Obrigado. Matosinho. Bem, bom dia a todos e todas, eu agradeço aí as palavras gentis de vocês, espero realmente poder contribuir aí com o trabalho do colegiado, trazer um pouco dessa vivência longa na turma ordinária, né, é evidente que eu sei que existe uma perspectiva diferente, não do ponto de vista do conteúdo, mas as discussões ganham outro enfoque aqui, né, tem a questão muito mais de teses, e meu primeiro trabalho, né, Adriana, no CARF foi exatamente fazer as admissibilidades de recursos especiais, e durante tempos, né, vários conselheiros passaram pela presidência da terceira Câmara, onde eu estive desde o primeiro momento, um substituto, a Adriana veio e, né, ajudei ainda, né, eu fiz muitos despachos assinados pela presidente Adriana, mas o que eu percebo, assim, a evolução muito grande, e isso é notório do CARF como um todo, né, e nesse campo da admissibilidade, as mudanças regimentais, claro que influenciaram, mas eu até tive o cuidado de dar uma olhada na pauta e olhar alguns exames de admissibilidade, inclusive achei um feito por mim no grupo de processo, e até não concordei muito com a minha própria proposição naquele caso. Até pela perspectiva nova que eu encontrei nessas discussões, né, muito mais apuradas, muito mais criteriosas, muito mais rigorosas, e eu sei que é um dos pontos de rigor do julgamento aqui da turma, né. Vou aprender, com certeza, vou ter que reaprender um pouco essa perspectiva, porque talvez a gente fizesse uma leitura um pouco mais ampla e menos detalhada, né, da admissibilidade, embora com rigor, assim, de caracterizar uma divergência, mas existem bastante nuances que eu percebo que foram introduzidas ao longo desse tempo. Não sei se é fruto da discussão aqui, na hora da discussão da admissibilidade, ou da mudança regimental, ou creio que é um conjunto de coisas, né. Então, assim, sei que é um outro momento da própria Câmara Superior, né, eu vivenciei várias fases dessa nossa vida do CAF, pré-Zelotes, né, aquele momento triste, mas e a mudança grande, atribuído com certeza o grande trabalho, a liderança da doutora Adriana, né, da presidente, ao lado do Sr. Barreto, que começou nesse trabalho. Eu tive a honra de poder ajudar a construir um pouquinho ao lado de vocês. E agradeço a confiança de estar aqui, né? Espero realmente honrar o convite e ajudar na construção das decisões mais justas possíveis, né? Meu objetivo sempre é esse, assim, eu sempre falava na turma da segunda TO, que a gente pode até errar, mas a gente sempre buscou o julgamento mais justo, o mais imparcial, o que melhor atenda a todos os interesses, e fundamentalmente o interesse público, não na perspectiva de que é a fazenda, o interesse público é sempre da fazenda, não. O interesse público muitas vezes é reconhecer o erro no lançamento, né, o direito do contribuinte, né, ou em muitos casos também a manutenção, né, do entendimento que vem sendo dado pela administração. Outro dia eu assisti uma live que a Adriana se manifestou rapidamente, e até foi passado pelo professor Sérgio André, o link para mim. Eu gostei muito de uma fala que você disse que nós não podemos esperar que o CARF reforme, mas que eles meio a meio as decisões, reformando as decisões administrativas, seria mostrar que a nossa administração tributária seria péssima, seria um caos, né? Então, assim, o índice de correção de erros, e eu acho que é bem significativo no CARF, não significa que tenha que ser meio a meio os resultados do julgamento, né? Nessa discussão distorcida sobre voto de qualidade, enfim, não quero me alongar. É só um registro para agradecer, e fico feliz da Adriana estar presidindo a sessão, né? Agradeço a André também, André, pelo
da gentileza do convite, né? E espero realmente ajudar a todos, sabe? E, assim, uma coisa que pesou, sem dúvida, né? Tinha pedido até um tempinho para a André para pensar, alguns diriam, mas por que você vai pensar para estar recebendo um convite para ir para a Câmara Superior? Pesou realmente o grupo de pessoas que estão aqui, né? Ideli, minha primeira presidente em turma ordinária, e todos os, Fernando, Tozelli, Caio, né? André, que veio, se incorporou rapidamente aí ao espírito do CAF, com toda a sua energia, né? Adriana, Lívia, que também já esteve conosco lá nas turmas ordinárias, né, Lívia? E a Rita eu não tive o prazer de trabalhar antes, mas teremos agora, né? Obrigado. Obrigada a você. Alexandre. Obrigado, Adriana. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Para mim também é uma grande alegria participar aqui da Câmara Superior. Agradeço pela oportunidade e também, no meu caso específico, meu ingresso no CARF se deu pela segunda sessão, onde eu era companheiro ali da Rita, da conselheira Rita. E quando eu mudei para a primeira sessão, aí eu tive que estudar, né, os diversos acórdons sobre alguns dos temas principais aqui do CARF. E é uma alegria poder reencontrar os meus professores de acórdão aqui. A Câmara Superior está com uma composição de conselheiros que eu tanto admiro e que tanto eu estudei. Então, a conselheira Adriana, a conselheira André, a conselheira Ideli, Fernando, o Matozinho agora também, sempre foi destaque aí nos seus votos. E por parte dos contribuintes não é diferente. A Lívia, o Caio e o Tozelli, quem já tive a companhia já na turma ordinária também. Então, eu fico muito feliz em ter uma turma tão especial e tão gabaritada. Espero poder aprender e contribuir. Bom, gente, muito obrigada a vocês. Eu tenho certeza que vocês estão engrandecendo aqui a Câmara Superior, não tenho a menor dúvida. Realmente, a gente tem que buscar, como o Matosinho falou, uma decisão justa. Essa é a preocupação. E eu tenho certeza que a excelência da qualidade do trabalho de vocês vai ser mostrada também aqui. Vamos começar a trabalhar, gente? Bom, vamos lá. E agradecer a presença da Rita, né? Que vai ficar desse mês 2 sessões, cuidado, aqui e na segunda turma da Câmara Superior. Muito obrigada, Rita. Obrigada, o prazer é meu, presidente. Bom, nós não temos pedidos de sustentação oral nem de acompanhamento para a pauta da manhã. Então, a minha proposta vamos seguir a ordem da pauta com o item número 1, processo de relatoria da conselheira Andréa, processo 10.746.000.173/2005-81, Veneza Plaza Hotel. Esse processo foi de janeiro, né? Ele saiu com vista em janeiro, foi presidido por mim, e saiu com vista para a conselheira Ideli convertida em coletiva. Então, vai ter que começar, você vai ter que, conselheira Ideli. Só perguntar para a conselheira André se não é melhor fazer a exclusão do simples primeiro, talvez adiar o julgamento do número 1, porque esse é o lançamento decorrente da exclusão e a exclusão está no item 26. Mas o item 26 não tem pedido de sustentação oral. Eu acho que a portaria aceita agora a antecipação, né? Então, em vez de deixar para amanhã, eu prefiro, que nas outras sessões a gente vai ter sustentações orais. Eu prefiro antecipar, se for o caso, André. Pode ser? Justamente pedir a palavra, presidente, porque eu ia sugerir a antecipação, porque como a pauta é temática, o item 26 faz parte da questão de nulidade. Então, pela portaria CARF 690, a gente pode, no artigo 11, parágrafo 1º, fazer antecipação, porque não tem sustentação oral. Então, a gente faria primeiro o 26 e depois faria o 1. É a minha sugestão para ver se a senhora concorda. Sim, senhora. Concordado. Vamos lá. Então, o processo é o 2004, final 2004-21, que já está na pasta, que é a exclusão do simples. 2004-21? É o final, Plaza Hotel. Plaza Hotel, exclusão do simples, tá? E, tá? Porque Veneza, Plaza Hotel, estava procurando Veneza. Tá.
Então, deixa eu só aumentar aqui o volume. Então, está no máximo. Então, vamos lá. Trata-se de recurso especial apresentado por Veneza Plaza Hotel contra o acórdão 1021-00322, pelo qual a primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, em sessão de julgamento de 1 de setembro de 2010, decidiu por unanimidade de votos negar o provimento ao recurso voluntário e nos seguintes termos, né? Então, foi por unanimidade. A decisão teve a ementa, que eu transcrevo aqui abaixo. Aí, a primeira ementa fala do cerceamento de direito de defesa e a segunda ementa fala da prática reiterada da infração na legislação tributária. O sujeito passivo foi cientificado dessa decisão, como comprova o AR, e apresentou recurso especial. Então, ele diz o seguinte: como recurso, ele pretende discutir a seguinte matéria. Isso ele fala do recurso dele, eu abri aspas, padece de vício de nulidade por cerceamento de defesa, do direito de defesa, procedimento de exclusão do regime tributário diferenciado sob a denúncia de prática reiterada de infração à legislação tributária. Indicou como paradigmas os acórdãos 303-34-2020 e o 303-3302. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, o contribuinte afirma, em síntese, que jamais for autuada e encontra-se em plena regularidade com suas obrigações fiscais e previdenciárias, conforme certidões, nem seu faturamento extrapolou os limites do teto admitido para o enquadramento do regime especial do Simples, nem se cogitou na autuação de qualquer outra anomalia, senão a escrituração da movimentação bancária, mas que tal fato, considerado isoladamente, não pode ser suficiente para a exclusão do Simples, quando não evidenciado qualquer intuito de burlar a legislação fiscal constituindo mera irregularidade. Entende que devem ser tomadas como plausíveis as justificativas apresentadas, posto que não constituem embaraços da administração fazendária que dispunha de meios para a obtenção das referidas movimentações. Considera ter atendido devidamente as intimações para apresentação de livros contábeis e fiscais, sendo razoável a justificativa da demora pela ausência do sócio na ocasião, mas que devem ser tomadas por atendidas as solicitações. No que respeita à forma de escrituração, aduz que a Receita Federal admite o lançamento por partidas, desde que não excedam a mensalidade, transportando para o livro diário somente os totais mensais, tudo isso dentro do processo de escrita simplificado e favorecido às empresas optantes pelo Simples Nacional. E sobre a recusa de apresentar os extratos bancários, ele argumenta: ao tempo da notificação acima, a exatorial fiscal possuía nos seus arquivos toda a movimentação bancária do contribuinte, externado que de fora no termo de intimação constatação, quando se solicitou a apresentação dos esclarecimentos sobre a movimentação financeira, anexando-as à referida intimação. Portanto, não se pode ter configurado embaraço ao tempo da notificação acima. Possuía seus arquivos toda a movimentação bancária, e quando se solicitou os esclarecimentos, anexando a referida, ele repetiu aqui. Eventual atraso na entrega da movimentação financeira pelo banco, noticiado pela autoridade administrativa, não pode ser acreditado ao contribuinte. Ademais, basta conferir o termo de intimação e constatação que o ficho encontrava-se de hipótese de movimentação bancária. Desse modo, nenhum prejuízo restou ao agente fazendário, que possui todas as informações relativas à movimentação através dos meios corriqueiros admitidos na prática de fiscalização, não sendo nenhum obstáculo ou embaraço à regular fiscalização. Reitera não haver qualquer movimentação incompatível com os valores declarados, pois os valores indicados na movimentação representam o somatório de todos e quaisquer valores lançados às respectivas contas bancárias, obtido através dos extratos bancários, não sendo suscetível de constituir base de arbitramento de receitas oferidas, nem denotam qualquer sonegação. Reafirma que não tem qualquer antecedente fiscal e assim deve-se considerar sua primariedade. Requer, ao final, seja admitido e, no mérito, provido o recurso para a reforma da decisão. Pelos despachos de admissibilidade, deu seguimento nos seguintes termos. Esse é o termo abaixo dos despachos de admissibilidade. Trata-se de examinar a admissibilidade, divergência do acórdão de 16, proferido pela segunda Câmara, da primeira turma ordinária do CAF, mediante o qual foi negado provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte. A contribuinte interpôs recurso especial com relação à intimação sobre o não provimento. Então, está aqui a ementa. Aí, o despacho é esse. Da leitura das folhas 339 a 353 de recurso especial, constata-se que a recorrente trouxe ao processo paradigmas sobre a questão de nulidade do ato, que é excluído simples, além da decisão da terceira Câmara sobre a matéria em si. Por considerar atendidos os requisitos de admissibilidade, opino pelo segmento. A PGF foi intimada da decisão recorrida, do recurso especial do sujeito passivo e do despacho que admitiu e apresentou contrarrazões. Preliminarmente, conteste o segmento do recurso especial por entender que o paradigma
por tratar de situação fática distinta, não caracteriza a divergência suscitada. No mérito, lembra a veracidade da informação fiscal, no sentido de que o contribuinte não escriturou toda a movimentação bancária, financeira, inclusive a bancária, no livro caixa, fato que teria sido reconhecido pela própria contribuinte, não impugnado. E afirma que o legislador determinou a exclusão da empresa da sistemática simplificada quando observada a obrigatoriedade de manutenção de, no mínimo, o livro caixa, contendo a escrituração de toda a movimentação, e prossegue. Aí, transcrevo aqui uma parte das contrarrazões. Por fim, pede não seja conhecido o recurso, ou acaso conhecido, que no mérito seja negado o provimento, mantendo seu acordo proferido pela turma a cópia de seus próprios fundamentos. É o relatório. Então, presidente, quanto ao conhecimento, a contribuinte foi cientificada da decisão recorrida, né, o recurso é tempestivo, a PGFN discorda em contrarrazões de conhecimento do recurso, em razão de que o paradigma apresentado não trataria de situação fática semelhante. O despacho de exame de admissibilidade pronunciou-se pelo segmento do apelo, sem, contudo, promover efetivamente uma análise acerca da observância dos requisitos regimentais de admissibilidade e da caracterização da divergência, nem sequer pela comparação, ao menos, com os elementos dos paradigmas. Mas tudo bem. Portanto, iniciando a análise no tocante ao conhecimento do recurso especial, vale dizer que a recorrente deduz os seguintes argumentos no intento de demonstrar a divergência. Então, para cumprir a formalidade da linha A, passamos a reproduzir a ementa do acordo. Isso aí está no recurso dela. Então, as duas ementas do acordo recorrido são essas aqui. Então, a questão do cerceamento de direito de defesa e a exclusão por prática reiterada. Muito bem. Aí eu trago aqui, eu reproduzo o que está no recurso especial da contribuinte e prossigo. Adentrando a análise dos acórdãos recorrido e paradigma, de início entendo que deva ser trazido ao conhecimento as duas situações objeto do recurso especial: cerceamento do direito de defesa do procedimento de exclusão, então seja qual for o motivo dessa exclusão, prática reiterada ou qualquer outro, e do embaraço à fiscalização. Então, eu vejo assim esse recurso especial. Como se vê das alegações acima, a recorrente assegura que a decisão recorrida afirmou que não exige seja dado ao contribuinte o direito de defesa antes da sua exclusão do simples, pretendendo comparar tal tese à ementa que serve de paradigma, que diz: padece de vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa o procedimento de exclusão do simples por denúncia de prática reiterada. Todavia, como pode-se conferir pelos trechos antes colacionados, a decisão recorrida não afirmou em nenhum momento que não exige seja dado ao contribuinte o direito de defesa antes da sua exclusão do simples. Eu trago a decisão recorrida aqui. Vou reproduzir. É necessário afastar a preliminar de cerceamento de direito de defesa quando da aprovação da decisão que exclui o recorrente do simples em atendimento ao devido processo legal. Analisando os autos, nota-se que o despacho decisório está devidamente fundamentado, amparado pelas conclusões e recomendações do parecer SACAD. De tudo, foi o interessado cientificado, sendo-lhe facultada a apresentação de manifestação de inconformidade. Regularmente intimado daquela decisão, apresentou recurso voluntário, vez que o devido processo legal fixado na 9.317 foi integralmente respeitado, tendo o recorrente ampla possibilidade de apresentar defesa, afasta preliminar. Não tratou a decisão recorrida, nesse caso de cerceamento, da mitigação dos efeitos do procedimento de exclusão, como o contribuinte trouxe em seu recurso especial. O acordo recorrido simplesmente afastou a preliminar de cerceamento de direito de defesa pelo fato de o despacho decisório estar devidamente fundamentado e amparado no parecer CEORT. Assim, realmente não vejo como agregar similitude fática nesse contexto entre o recorrido e o paradigma. As situações são bem diversas, em que pese a motivação de ambos, que é um fato que eu entendo subsidiário à questão do cerceamento, está calcado na prática reiterada. Ou seja, antes de adentrarmos ao segundo passo, que é o motivo da exclusão, o conjunto fático entre recorrido e paradigma, a meu ver, são dissonantes. Um traz como fundamento para negar o cerceamento a fundação correta do respectivo ato, e o outro paradigma não se chegou sequer a verificar a fundamentação, já esgotando o caso do descompasso da cronologia dos procedimentos. Segue o trecho do paradigma. As infrações à legislação tributária motivadoras da exclusão da pessoa jurídica do simples deram origem ao processo.
no qual se exige o crédito tributário relacionado àquelas infrações. No entanto, a própria numeração deste processo administrativo revela a sua constituição no ano de 2005, quando já esgotado o prazo para oferecimento de manifestação de conformidade relativo ao procedimento de exclusão em 19 de dezembro de 2004. Portanto, como a certeza quanto ao motivo da exclusão é dependente do julgamento daquele processo identificado no parágrafo imediatamente anterior, em sede preliminar, entendo caracterizado o cerceamento pelo descompasso na cronologia dos procedimentos. Portanto, fica claro que, naquele caso, o processo administrativo para exclusão do simples foi formalizado após a lavratura e a formalização do processo administrativo que cuidou dos lançamentos para exigência dos tributos, sob outra forma de apuração em razão da exclusão do simples. Para que não reste dúvida a respeito da distinção entre os fatos apreciados por cada uma das decisões comparadas, transcreve-se novamente a ementa do paradigma, seguida do inteiro teor do voto dele proferido, que eu já fiz acima, que isso aqui eu vou tirar. Muito bem, no caso dos autos, a recorrente aponta como divergência o tratamento do vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa, ou seja, o contribuinte se insurge em sede de recurso especial sobre o rito de defesa antes da sua exclusão, e traz o paradigma 303, 34, 220 para confirmar sua tese. Repare-se que o voto é claro ao declinar os fundamentos para decretar a nulidade do procedimento. Aquela turma considerou que o sujeito passivo teve cerceado o seu direito de defesa em razão do processo administrativo de exclusão ter sido formalizado depois da lavratura dos autos que exigiram tributo sob outra forma de operação, o que deveria resultar do processo de exclusão e não antecedê-lo. E tal situação não ocorreu no presente caso, de forma que esse paradigma não é apto para caracterizar a divergência arguida pela recorrente. No tocante à segunda divergência, a prática reiterada, vale dizer que o despacho de admissibilidade sequer analisou, afirmando apenas que a recorrente trouxe ao processo paradigmas sobre a questão de nulidade, que a exclui do simples, além da terceira Câmara sobre a matéria em si. Na verdade, o despacho de admissibilidade não trouxe a lume qualquer análise sobre a matéria objeto da segunda divergência, até pelo fato de, no especial, o contribuinte trazer como paradigma a situação adstrita ao embaraço à fiscalização, e não sobre a prática reiterada. Ou seja, nesse acórdão 303.33.022, ele fala do embaraço à fiscalização. A ementa eu transcrevo aqui abaixo. Então, a ementa desse paradigma trata de embaraço à fiscalização. E a matéria arguída em sede de recurso especial é a prática reiterada. Ou seja, outra temática que sequer foi abordada pelo recorrido, mas apenas tratou como suficiente, a prática reiterada. O recorrido não analisou o embaraço à fiscalização, assim como o contribuinte no bojo do seu recurso especial ab início. Contudo, para demonstrar a divergência, traz como paradigma acórdão que versa sobre constatação de embaraço, apesar de se referir à exclusão do simples, trazendo como problemática questões específicas sobre a exibição de livros, que não estava obrigada à época e não acerca de sua movimentação bancária, fato obrigatório mesmo para as empresas do regime simplificado. Então, o paradigma, nesse segundo caso, fala da não apresentação do LALUR, que, na verdade, era uma questão que ele não estava obrigado, ao passo que, no recorrido, ele estava obrigado porque era a movimentação bancária dele. Então, eu trago aqui, transcrevo o paradigma, e, no caso dos autos, a matéria a ter por análise da divergência jurisprudencial deveria ser a prática reiterada para devolver a matéria ao exame da Câmara Superior, e não no que concerne ao embaraço à fiscalização. Na verdade, se assim fosse, deveria o contribuinte opor embargos à decisão recorrida, que não aconteceu. Portanto, não há como confirmar qualquer semelhança entre as matérias, não há como saber se o colegiado paradigmático decidiria de forma diversa se o contribuinte tivesse obrigado a apresentar a documentação, a escrituração, e não fez. Os assuntos tratados são diversos. Então, eu não conheço do recurso especial por nenhum paradigma, nem pelo primeiro, nem pelo segundo. De início, é o meu voto, presidente. Conselheira Evelina. Porque a declaração de voto lá na pasta, eu não tinha compreendido qual era a divergência que tinha sido suscitada, por isso pedi vistas, né, e continuo não compreendendo, né, porque o recurso especial, ele traz de uma forma muito sumária a demonstração da divergência, o exame de admissibilidade é mais sumário ainda,
a conselheira Andréa caminhou num trilho possível, né, de admissibilidade, mas eu, olhando os autos, eu caminho por outra trilha. Então, a declaração de voto está aí na pasta, contextualizando, são 2 motivos para a exclusão do Simples Federal: embaraço e prática reiterada de falta de contabilização de movimentação bancária. E o colegiado ACO, ele decidiu, ele entendeu o suficiente a prática reiterada por falta de contabilização para manter a exclusão e afirmou desnecessário analisar o outro fundamento, que era o embaraço. Em recurso especial, a contribuinte afirma o dissídio nesses termos, reproduzindo a ementa do 303, 34 e 220, né, para dizer que no acórdão recorrido não se exigiu o direito de defesa, e aqui não é aquele direito de defesa que a gente, que já está até simulado, não, ele está falando especificamente do direito de defesa em relação à prática reiterada e que deveria, a prática reiterada que teria de ser pacificada porque o paradigma entende que tem que ser esgotado esse processo antes da exclusão do Simples. E trouxe o outro paradigma 303, 33022, consignando aí genericamente essa abordagem. O exame de admissibilidade, né, a conselheira Andréa já transcreveu ele na íntegra, né, extremamente sumário, mas no meu entender ele analisou as 2 divergências, porque ele se reporta a paradigmas no plural, né, ainda, então, ao fazer isso, ele permitiu o direito de defesa pela PGFN, né, de contrastar os 2 aspectos, muito embora a PGFN só tenha afirmado inexistência de similitude fática em relação ao primeiro paradigma. E, então, comecei a minha abordagem pelo segundo paradigma, né? Entendo que ele deve ser descartado por ausência de pré-questionamento. O embaraço à fiscalização, ele não foi analisado no acórdão recorrido, então não há como caracterizar a divergência em relação a essa matéria. Então, descarto o segundo paradigma e nego conhecimento à segunda matéria, embaraço à fiscalização. Mas, em relação ao primeiro paradigma, ele tratava ali, assim, as datas são muito semelhantes a esse processo que está conosco, porque ele tratou de uma exclusão do Simples com efeitos a partir de 2001, ele menciona que a prática reiterada de infração à legislação tributária não especifica qual é essa infração, e o sujeito passivo dizia que essa infração, pela falta de produção de provas de sua ocorrência, ele alegou isso, que não tinha prova, e o colegiado do CARF entendeu que as infrações motivadoras da exclusão somente foram constituídas em processo posterior à exclusão, quando já esgotado o prazo para manifestação de conformidade. E aí, aquela exclusão foi cientificada ao contribuinte em 2004, que apresentou, dezembro de 2004, que apresentou a manifestação de conformidade em janeiro de 2005, menciona, no nosso caso, a semelhança também é 2001 e tem as referências de 2004 e 2005. Aqui, no caso, a falta de contabilização de movimentação bancária, 2001 e 2002. Ele é excluído em dezembro de 2004, apresenta manifestação em janeiro de 2005 e o lançamento da omissão de receita de depósito bancário de origem não comprovada veio em 2005, em abril de 2005. E aí, minhas conclusões. É certo que o paradigma não detalha quais foram as infrações que, sob prática reiterada, motivaram o ato de exclusão, bem como o lançamento posteriormente formalizado, mas deixa patente que a infração reiterada resultou em crédito tributário passivo de questionamento administrativo. E, no presente caso, há clara correspondência entre a infração de não contabilizar a movimentação financeira em 2000 e 2002 e a presunção de omissão de receita de depósito bancário de origem não comprovada, apontada como infração no lançamento posterior. Ainda que a falta de contabilização de contas não seja um indício elegido pela lei para a presunção de omissão de receita, aquela ocorrência associada à falta de comprovação da origem conduz à infração que motiva o paradigma, que motiva a exigência tributária. Esta correspondência, portanto, também indicada genericamente no paradigma, na minha opinião, é suficiente para estabelecer a similitude fática entre os casos comparados e evidenciar o dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de exclusão do Simples Federal por prática reiterada de infração que somente motiva o lançamento tributário depois de expirado o prazo de defesa administrativa contra o ato de exclusão.
Por isso, conheço parcialmente do recurso especial, excluindo sem resignação contra a exclusão por embaraço à fiscalização. Esse meu voto aí, compreendendo que diante de tantas lacunas, né, cada um as preenche de acordo com sua experiência, né? Aqui no meu caso, eu opino por conhecer parcialmente. Conselheira Lívia. É engraçado que... Bom dia a todos, né? Acho que eu ainda não falei hoje. Bem-vindos. Esse é um caso bem emblemático, né? Eu achei que a dele fosse nessa linha que eu tinha pensado, a dele foi para uma outra linha, a Andrea foi para uma linha, eu tenho um terceiro caminho aqui. Eu entendi que, que o recurso não tem duas matérias. O voto tem o voto condutor do acordo de recurso tem dois fundamentos de mérito, mas eu entendi que o recurso do contribuinte tem uma matéria só, que é a questão da nulidade do procedimento. Essa questão foi superada pelo recorrido e aí ele passa a análise de mérito das duas matérias, mas eu acho que o recurso do sujeito passivo está contra essa superação da preliminar. Então, eu entendi a admissibilidade nesse sentido e por isso eu entendi que o recurso poderia ser admitido integralmente, porque ele pré-questionou isso no recurso voluntário lá atrás, ele falou que ele faz menção a possível observância muito brevemente, mas ele faz a questão do devido processo legal, e aí depois ele traz ele rebate as duas matérias, mas ele pré-questiona isso no recurso, e eu entendi que ele traz isso no recurso dele. Então, eu conheceria do recurso por duas matérias, por entender que a divergência que ele busca demonstrar é anterior às duas matérias de mérito, a questão de nulidade do procedimento. Então, eu abro uma divergência secundária para conhecer integralmente do recurso. Conselheiro Caio. Bom, ainda que eu tenha ouvido o voto da doutora Edeli, eu também agora reli novamente suas razões, mas eu tendo a me alinhar com a relatora. Eu entendo que, ainda que possa haver aí uma certa identidade em relação à matéria aceita, em relação aos paradigmas apresentados, especificamente esse segundo paradigma, eu acho que essa similitude se dá dentro de um cenário muito genérico, que destoa, inclusive, de outras decisões, de outros critérios que eu pessoalmente venho adotando no último ano. Então, posto isso, eu voto com a relatora, presidente, para não conhecer do recurso. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, eu analisei aqui a situação também, entendi que, em face da tremenda generalidade que a gente está tratando, eu vou acompanhar o voto da relatora também pelo não conhecimento. Conselheiro Toselli. Presidente, aqui eu consigo visualizar uma divergência sim, que eu concordo com a conselheira Lívia, que aqui não é mérito, aqui é preliminar, ou seja, eu tinha naquele momento do ato de exclusão reunido as condições para excluir. O contribuinte fala que não, por dois motivos, que não teve embaraço e principalmente rebatendo o acórdão que deu mais enfoque ao fundamento da iliquidez da infração, porque ainda os créditos não haviam sido constituídos, o silogismo foi, olha, eu consigo ver que teve infração de prática reiterada, ainda que os lançamentos foram posteriores. E o precedente fala, não, é pressuposto para caracterizar a prática reiterada o lançamento no mínimo anterior ao ato declaratório. Então eu consigo ver, sim, a divergência, eu conheço. E aí eu também não consigo dividir fundamentos, eu acho que sobe a matéria nulidade para a gente. Então eu acompanho a divergência da conselheira Lívia. Ok. Conselheiro Matosinho. Bem, presidente, pelo que eu compreendi, me parece que assim, a minha tendência é acompanhar a visão da Lívia também, no sentido que a divergência é única, é só da nulidade.
E acho que, assim, a análise feita pela Edeli é a que melhor espelha aí a situação fática dos recorridos de paradigma, para devido à venialidade. André, relator, eu vou acompanhar a Edeli. Mas eu entendo que o conhecimento aqui é uma matéria só, discutida. Conselheiro Alexandre. Bom, eu também entendo que seja uma única causa para divergência, e então eu vou acompanhar o posicionamento da conselheira Lívia. Conselheira Rita. Bom dia a todos. Eu vou acompanhar a relatora, presidente, exatamente por entender que a gente está diante de uma nulidade, né, do questionamento de uma nulidade de cerceamento de direito de defesa, e exatamente por estarmos no lançamento de exclusão do simples, onde o contribuinte está exercendo o seu exercício, né, está fazendo sua ampla defesa nos termos em que definido pelo acórdão recorrido, é que eu também entendo que não tem similitude com relação ao acórdão paradigma, até porque lá no paradigma esse momento temporal foi relevante para fim de afastar a exigência do crédito. Então eu vou acompanhar a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então vamos ver como é que fica a situação. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Andréa, Caio, Fernando, Rita e Adriana não conhecem de ambas as matérias. Em relação, então, à exclusão por prática reiterada, fica voto de qualidade. Em relação a embaraço à fiscalização, fica maioria. É isso? Diga aí, quem? Não conhecido por qualidade. Vencidos. O meu voto foi um pouquinho diferente do da Edeli, porque o meu eu conheço tudo, que eu entendo que a matéria recorrida é uma só, e é um pouco antes de dividir por matéria. Eu entendo o recurso de forma diferente, então acho que são duas posições que não podem ser conjugadas, não, a minha da Edeli, para fazer qualidade quanto a uma matéria ou outra. Não sei se a Edeli concorda. É que eu saí separando por matéria e vendo como cada um votava. Vocês, quando você proclamou você falou seu voto, eu entendi que você estava conhecendo tudo. Você, Toseli e Alexandre conhecem o recurso. Edeli e Matosinho só conhecem da exclusão por prática reiterada. E Andréa, Caio, Fernando, Rita e Adriana não conhecem do recurso. Já deu maioria. Eu não conheço, assim, né? Já tem uma tese ganhadora, né? Tem um monte de mãozinha aqui. Eu não sei quem botou a mãozinha primeiro. Andréa, depois Fernando, depois Toseli. Aqui tá. A Edeli tinha votado primeiro até para a mãozinha. Pode falar, Edeli. Pode falar. Eu tinha errado aqui as contas, mas não sei se precisaria dividir por matéria. A sugestão era por qualidade não conhecer, dividir entre Edeli e Matosinho que conheciam parcialmente e Lívia, Toseli e Alexandre que conheciam. Então todo mundo já está sinalizando que sim, abaixa a mãozinha, então acabou. É isso aí. Então, não conhecido por qualidade. Vencidos, Edeli e Matosinho, que conheciam parcialmente, Lívia, Toseli e Alexandre, que conheciam integralmente, não é isso? Ok. Posso juntar minha declaração de voto? Sim, senhora. DV, Edeli. Presidente, posso fazer dever também? Aí eu deixo claro o conhecimento parcial. Aí fica... DV, Lívia, DV, Edeli. Qual era o item desse aqui? 26. Obrigado.
Presidente, só para registrar aí que o julgamento foi hoje, né, no dia 9 aí na ata, que esse processo seria no dia seguinte. Sim, senhor, obrigada. Conselheira relatora do primeiro processo, conselheira Andréa. Vamos lá, agora é o 2005-81, porque eu não conhecendo o recurso, mantém-se o acórdão recorrido, né? Então tá lá, acórdão recorrido intacto. Aí aqui nesse caso, então, diante da exclusão do simples, eu vou tratar da multa agravada, que foi o auto de infração, aí o que sobrou para a gente discutir aqui. Então, recurso especial apresentado pela PGFN contra o acórdão 10.21.00323, pelo qual a segunda, aí a mesma turma, né, que julgou, vamos lá, deixa eu pegar aqui, para exonerar a multa agravada, né, então acordaram para diminuir, né, excluir a parte do agravamento da multa, de 225 para 150. A decisão teve a seguinte ementa, aí também transcrevo a ementa da multa qualificada, multa agravada. A PGFN foi cientificada dessa decisão, como comprova, né, o termo, e apresentou recurso especial, como demonstra aí o recibo. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acordo, a Fazenda afirma, em breve síntese, que o contribuinte tem o dever de colaborar com a auditoria fiscal e atender às suas solicitações. Caso as descumpra, a sanção aplicável está expressamente prevista no 44, parágrafo 2º da 9.430. Observa, né, no item 14, a natureza punitiva é flagrante, não constando em seu conteúdo qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento do dever do sujeito passivo de colaborar com a administração tributária. Prossegue com os seguintes argumentos, que eu também transcrevo aqui, o 16, 17, 18, está tudo aqui na minuta. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado o acordo recorrido, mantendo-se a multa no percentual agravado de 225%. Pelo despacho do exame de admissibilidade, deu seguimento ao recurso na comparação dos paradigmas indicados, cujas ementas são a seguir reproduzidas. Então, reproduzir 104.21.835 e o 102.46.359. Também transcrevo. Ao recurso especial foi dado seguimento com fundamento na seguinte análise. Para os pontos sob exame, a recorrente reproduziu o trecho do acordo recorrido dos paradigmas, o qual a seguir reproduz para melhor retratar e contrapor os respectivos entendimentos. Então, aí transcrevo aqui também, sigo. Cientificada, a contribuinte apresentou recurso especial não admitido nos termos do despacho da presidência de Câmara. O sujeito passivo apresentou o agravo rejeitado pela presidência da Câmara Superior, o qual foi cientificado. O contribuinte apresentou contrarrazões, apesar de constar como recurso especial, na verdade, as folhas 1021 e aqui deve ser 1027, argumentando que não houve intimação do acordo recorrido, razão pela qual requer seja devolvido o prazo para que possa exercer o seu direito, bem como o recurso não deve ser admitido por conta das súmulas 25 e 96 do CARF, requerendo manutenção do acordo recorrido quanto à redução da multa agravada. Aí eu venho para a admissibilidade, tempestivo, em que pese nas contrarrazões do contribuinte arguir que não foi intimado, do AR, né, de folhas 2019-2020, recepcionado em 14 de 4 de 2016, juntamente com o tempo de ciência do resultado do julgamento, demonstra que o contribuinte foi intimado e tomou ciência não só do recorrido, como também do recurso especial interposto pela PGFN. Portanto, desde já, afasta a arguição da devolução do prazo para a interposição do especial, já interposto as folhas 1028 e 1046, que deve ser conhecido, mas apenas em comparação com o segundo paradigma. Com efeito, o primeiro paradigma, de 102.46.359, trata-se de situação fática distinta, desde que, naquele caso, o contribuinte deixou de atender todas as intimações da auditoria fiscal, inclusive o próprio termo de início da ação fiscal, e não apenas uma solicitação específica, como no caso dos autos, em que a contribuinte deixou de atender as intimações para apresentar os extratos bancários. No caso do paradigma, a fiscalização obteve os extratos bancários por quebra do sigilo determinado por ordem judicial, fato que confundiu com o próprio início do procedimento fiscal, que se prestou a analisar os créditos efetuados na conta bancária da recorrente e do contribuinte pessoa física. Valemos-nos dos seguintes trechos do paradigma.
Então, aí trago aqui o início do procedimento fiscal de lançamento junto ao contribuinte ocorreu a partir da análise da ampla documentação bancária obtida em razão da quebra judicial do sigilo bancário determinada pela judicial da 4ª Vara Federal de Vitória. A referida análise documental constou do termo de início da ação fiscal, do qual o contribuinte teve ciência, iniciando-se, então, o procedimento fiscal conforme disposto no inciso 1 do artigo 7º do Decreto 7235. No referido termo, foram listados todos os depósitos bancários superiores a R$1.000, efetuados no período de 1 de 95 a 5 de 2000, dos bancos Santos Neves e Banco do Brasil, para que o interessado informasse e comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, as origens dos rendimentos utilizados nos referidos depósitos, assim como evidenciasse que, a título de tais rendimentos, foram percebidos, assegurando-lhe, desse modo, o direito ao contraditório e ampla defesa. Objetivando subsidiar e instruir a ação fiscal, foram expedidas as intimações com as requisições ao cônjuge do contribuinte, Terezinha Magali, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Consultora Metrópole, a empresa TT Participações, a Empresa de Desenvolvimento de Negócios. O contribuinte reintimado, em 26 de 9 de 2001, a se manifestar sobre os depósitos bancários listados no termo, não os apresentou na data da lavratura do termo de constatação e verificação e do auto de infração quaisquer informações ou documentos. Quanto ao agravamento da multa, verifica-se que encontra amparo na legislação, estabelece que a falta de atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado, a intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos autoriza o agravamento da multa. O não atendimento às intimações está subejamente comprovado nos autos, tendo sido registrado pela autoridade lançadora nos seguintes termos: até a presente data, nenhuma documentação foi entregue a essa fiscalização pelo contribuinte ou por ele autorizado em resposta aos termos de início de ação fiscal acima mencionados. Fica claro, então, não atendimento por parte fiscalizada das intimações que foram devidamente encaminhadas e comprovadas e recebidas. É possível verificar-se que, através de documentos emitidos pela fiscalização e das comprovações de recebimento desses documentos, todas as partes integrantes do presente processo que o contribuinte teve, todo o prazo necessário ao atendimento das solicitações por nós efetuadas, haja vista que teve ciência do início do procedimento fiscal e, consequentemente, das referidas solicitações em 11 de 7 de 2001, sendo auto de infração lavrado no mês de dezembro de 2001, portanto, sendo de 5 meses, ou seja, aproximadamente 150 dias após iniciarmos a fiscalização. Por outro lado, no presente caso, o contribuinte recebeu várias intimações requerendo a apresentação da escrituração contábil fiscal e de vários outros elementos, dentre esses extratos bancários, deixando de apresentar esses últimos por considerar que sua requisição seria inconstitucional. É o que a leitura do voto recorrido demonstra. Então, eu transcrevo aqui um trecho do recorrido. Em relação ao agravamento da multa, por não ter fiscalizado e entregue espontaneamente os extratos bancários, entendo não ser este fato suficiente para justificar sua aplicação. Afinal, o fiscalizado apresentou resposta à intimação e sustentou seu entendimento acerca da inconstitucionalidade da exigência e face do sigilo bancário. Na mesma manifestação, aduziu que a fiscalização dispunha de outros meios legais para obter referidos extratos, no que estava correto, posto que, efetivamente, o fiscal atuante obteve os extratos bancários dos depósitos diretamente aos bancos dos bancos depositários. No meu entendimento, é no sentido de ser inaplicável o agravante quando a omissão do fiscalizado seja em prejuízo do próprio, não da fiscalização, ou quando a omissão impeça a continuidade dos trabalhos na constituição e a constituição do crédito. Ou seja, quando a solicitação puder ser suprida sem dificuldades por outra diligência derivada da prerrogativa do fisco, tal como a requisição dos extratos diretamente às instituições financeiras. Pense assim que, enquanto no paradigma, o sujeito passivo deixou de atender a todas as intimações da fiscalização, no presente caso, o contribuinte respondeu às intimações, inclusive quanto àquela para apresentar os extratos bancários, informando que, preservando o direito de sigilo bancário, deixaria de apresentar os extratos. De outro giro, o relatório registrado no primeiro paradigma, 104.28.35, fornece informações suficientes que permitem afirmar que a situação fática nele tratada é similar àquela apreciada, pois naquele caso, da mesma forma, foram expedidas várias intimações do sujeito passivo, pessoa física, que respondeu e atendeu a várias. Contudo, o voto, de forma muito sintética, limitou-se a consignar: quanto à aplicação da multa agravada, as quais cumulam as já citadas, somando o percentual de 112,5% e no percentual de 225%, no tópico da multa qualificada, entendo que a mesma também é aplicável no presente caso, haja visto que o contribuinte não atendeu no prazo marcado as intimações para prestar esclarecimentos. Diante da exiguidade do voto, não há como afirmar que esse paradigma não caracteriza a divergência. Então, eu conheço do recurso especial da PGFN para sustentar aí e trazer a discussão da multa agravada para a Câmara Superior. Não sei se continuo, presidente, se paro aqui.
apesar do conhecimento, se não me engano, porque mudou, né, a configuração do colegiado, então, aliás, a doutora dele pediu vista, né, nessa fase de conhecimento, então não sei se prossigo ou não. Conselheira dele. Eu só vou pedir, gente, para vocês, se for possível, resumir, tá, André, os votos. Não precisa ler esses votos todos, não, porque se a gente for ler esses votos todos o tempo inteiro, a gente não vai, quando tiver sustentação oral, sim, quando não tiver, vamos tentar trazer um resumo. Eu estou preocupada, presidente, por conta da nova conformação do colegiado, mas se for o caso, eu resumo sim. Eu prefiro, porque esse colegiado é muito experiente. Tá bom. Vamos lá, conselheira Edeli. Eu acompanho a relatora nas conclusões, por conhecer também com base no paradigma 104.21.835, só vejo o caso específico, né, um pouco diferente, né, porque a contribuinte, ela respondeu, mas ela justificou porque não apresentaria, mas foi em resposta a uma reintimação. De qualquer forma, essa reintimação não foi invocada no acórdão recorrido como aspecto relevante para a decisão da multa agravada. Mas o paradigma, concordo em descartar o 102.46359, porque o agravamento lá foi mantido em face da constatação de que ele não prestou informações solicitadas desde o início do procedimento fiscal. Então, foi uma omissão reiterada durante todo o procedimento. Já no 104.21.835, nós já o admitimos como paradigma em outros casos, e ele é bem genérico, né, na abordagem. Ele afirma que intimou, respondeu precariamente, respondeu insatisfatoriamente, e por isso foi mantido o agravamento. Então, ele acaba sendo um guarda-chuva aí para os casos de recurso especial da Fazenda contra agravamento da penalidade. Por isso, acompanho a relatora, mas pelas conclusões, porque tem algumas ressalvinhas ali na argumentação, e conheço com base no 104.21.835. Ok. Conselheira Lívia. No conhecimento, eu acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Presidente, 7, 8 meses aqui, cada vez me incomoda esses paradigmas guarda-chuvas, porque cada vez que eu estudo mais conhecimento, minha tendência é ser cada vez mais rigorosa com a comprovação da divergência ao ônus do recorrente. E eu não vejo de maneira nenhuma que aqui tem uma similitude fática. O primeiro, muito bem exposto, trata de uma situação totalmente diferente. E aqui a gente não pode negar e fechar os olhos que na ocasião não existia um desfecho da tese da quebra do sigilo, todos os advogados, toda a doutrina era contra esse procedimento, que depois o Supremo validou para fins de lançamento tributário, do qual até eu concordo, mas naquela ocasião, raras as hipóteses que os contribuintes davam, entre aspas, de mão beijada os extratos, e o fisco tinha pleno acesso. Então, eu não consigo comparar aqui, dada a generalidade do precedente, ele chega a afirmar que o contribuinte não atendeu no prazo marcado as intimações para prestar esclarecimento. Aqui eu vejo uma outra situação, ainda que numa reintimação o contribuinte justificou juridicamente por que ele não estava entregando aqueles extratos bancários. E aí o fisco foi lá, acessou e conseguiu autuar, como é o procedimento padrão. Então, com a devida vênia, eu não consigo caracterizar a divergência aqui, eu voto por não conhecer, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho. Acompanha a relatora. Conselheiro Alexandre. Também acompanha a relatora, presidente. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar o relator com esse esclarecimento da doutora Delite, que se tratou de uma reintimação. Eu até supero essa ponderação que o Toselli fez, que a princípio estava me incomodando realmente, que no caso do paradigma a gente teve um não atendimento no prazo, né? Mas aí, tratando-se de uma reintimação, no caso concreto, eu vou acompanhar a relatora. Eu acompanho também, conhecido por maioria, vencido o conselheiro Toselli. Voto, mérito, conselheira.
Edeli pelas conclusões. Sim, Edeli pelas conclusões. Só uma observação, desculpa, me coloca pelas conclusões também, porque agora ficou bem mais claro o posicionamento do Edeli, eu acompanho as conclusões dela. Então, conhecido por maioria vencido, Toselli, Edeli e Lívia pelas conclusões. Mérito, conselheira Andréa. A multa de ofício foi agravada pela autoridade fiscal no presente caso, em função do contribuinte ter informado no item 3 da sua resposta ao termo de intimação que não apresentaria os extratos bancários em razão da Constituição Federal assegurar-lhe o direito de sigilo. Então, eu transcrevo aqui exatamente o ponto, né? Mas no mesmo documento, o sujeito passivo presta esclarecimentos a respeito da escrituração mantida no sistema simples, bem como procede a sua entrega de outros elementos solicitados pela auditoria. Assim, a motivação para agravamento, nos termos do termo de verificação, é pela demora no termo de início de ação fiscal, pela demora ao atender o termo de 2004, que concedeu prazo de 5 anos, e pela não apresentação dos extratos bancários. Essa última foi invocada por imputar-lhe o embaraço à fiscalização, que, juntamente com a acusação de prática reiterada da legislação, foram os fundamentos utilizados para justificar a sua exclusão do Simples, como se depreende do despacho decisório. Diante desse cenário, não tem aplicação nesse caso o enunciado da súmula CAF 96, porque, muito embora a auditoria tenha exigido os tributos com base no arbitramento, não foi essa justificativa para a imputação da penalidade agravada. Aí está justamente, a meu ver, a situação que discordo. Ele deu alguma resposta, portanto, a resposta seria condizente com o que foi perguntado, a resposta estaria atrelada à hipótese de colaboração do contribuinte junto ao fisco. Portanto, qual seria o peso dessa alguma resposta? Seria, de sua vez, um caso de dúvida? Com todas as vênias, entendo que não. Então, vejamos. A imputação de agravamento à multa de ofício encontra-se consignada no 44, parágrafo 2º. Sobre esse aspecto, eu trago a solução de consulta da COSIT 7, que fala exatamente da multa agravada. Não vou cansar os senhores para ler tudo, mas, na verdade, ela traz um ponto muito importante no seu item H. Eu vou lá e justamente o atendimento parcial da intimação, se o atendimento parcial da intimação significar o esclarecimento de apenas um dos diversos pontos objeto de intimação, não há que se falar em atendimento parcial. Há o atendimento a um dos esclarecimentos solicitados, mas não dos outros, o que seja a aplicação da multa agravada. Então, presidente, no presente caso, a recusa em apresentar os extratos bancários foi justificada pela contribuinte com fundamento no direito ao sigilo de dados. Tal recusa foi tomada pela auditoria como caracterizadora do embaraço. A imputação da prática reiterada, a infração da legislação, e a sua exclusão do simples veio daí, né? Eu vou botar o número do acordo. Todavia, diante do contexto fático que envolveu o agravamento, esse contribuinte esteve omisso e não apresentou os extratos bancários, mesmo intimado e reintimado a fazê-lo. Ele deixou de dar as explicações que lhes foram solicitadas. Apesar dos extratos bancários terem chegado às mãos do fisco, cumpre ressaltar que, diante da recusa do sujeito passivo, ele recusou, eram essas as informações que a fiscalização necessitava, cruciais, e, portanto, entendo deva prevalecer o agravamento da multa nesse caso e dou provimento ao recurso da PGFE, presidente. Conselheira Edeli. Declaração de voto está lá na pasta, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, mas eu entendo que aqui a motivação do agravamento da penalidade não é tão extensa como ela interpretou. A autoridade fiscal, sim, relata esses atrasos, mas quando ela motiva o agravamento da penalidade, ela restringe ao não cumprimento dos prazos das intimações na apresentação de extratos bancários. Né? E aí trago a transcrição do TVF, e vejo que em 3 de agosto de 2004 o contribuinte foi reintimado a apresentar os extratos, vez que ultrapassados os 20 dias do termo de início de fiscalização, sem qualquer resposta justificativa para não atendimento que lhe for exigido. Somente em 18 de agosto ela protocola a resposta a essa intimação opondo sigilo. Então, invoco o acórdão 9101001456, no qual este colegiado se manifesta a favor da interpretação objetiva, com a maioria de votos, sim, se manifesta em favor da interpretação objetiva da norma legal de agravamento da penalidade,
No presente caso, o colegiado local entendeu que a contribuinte apresentou resposta para justificar sua omissão e que a autoridade, ao final, obteve os extratos. Ignorou, assim, que a resposta somente foi apresentada depois de reintimação, quando já caracterizada a hipótese de não atendimento no prazo marcado para intimação, de intimação para prestar esclarecimentos. Constata-se, portanto, que os fatos sob exame muito se distanciam de outros já examinados por esse colegiado, nos quais a recalcitrância é evidenciada a partir de ações reiteradas e tendo por objeto a exigência de esclarecimentos significativamente mais complexos. Não há dúvida que o sujeito passivo deixou de atender a intimação que lhe foi dirigida, mas houve apenas uma reintimação e, na sequência, a autoridade fiscal buscou os extratos junto às instituições financeiras. Ainda assim, entendo que deve ser aplicada a orientação inicialmente expressa, porque, confirmada a circunstância, objetivamente fixada em letra, é agravamento da penalidade, mesmo que não caracterizado embaraço. Os extratos são documentos que dão suporte aos registros de movimentação financeira, cuja integração e escrituração é exigida do sujeito passivo, ainda que apenas obrigado ao livro caixa. No caso de simples, sua apresentação somente pode ser dispensada se o sujeito passivo dispuser de comprovantes individuais de suas movimentações bancárias. Dessa forma, caracterizado o não atendimento, entendo que a multa passa a 112,5 ou 225, não me lembro qual é a origem. Frise-se que essa conclusão não se altera caso o esclarecimento seja expresso pela apresentação de livros ou documentos de suporte à escrituração. É irrelevante se qual o veículo que se usa para a prestação dos esclarecimentos exigidos pelo fisco. Por isso, acompanho o relator e dou, nas conclusões e dou provimento ao recurso especial da PGFE. Conselheira Lívia. Vamos lá. A hipótese de exclusão do simples é embaraço negativa não justificado, isso já superamos. A hipótese da multa agravada está no 44 da 9430. O artigo 44 tem três alíneas, e ele fala prestar esclarecimentos, prestar arquivos de sistemas lá que ele enumera e apresentar documentação técnica ali que ele enumera. No caso, o agravamento da multa foi por atraso ao atendimento a uma apresentação de extratos bancários. Atraso não está nas alíneas, e eu compreendo que sequer apresentação de extratos bancários, atraso, sequer não apresentação de extratos bancários pode ser hipótese de multa agravada por dois motivos. Não está nas alíneas também, o extrato bancário não está lá, ele só tem prestar esclarecimentos e apresentar documentação e arquivos de sistemas bem específicos. E também porque a multa agravada, a gente viu isso no caso da GEM, não a multa agravada pode ser excepcional e extrema. Nós temos aqui uma nuance do que autoriza a multa agravada, mas ali naquele acórdão ficou claro que não é uma relação necessária e suficiente do não atendimento à fiscalização. É necessário um plus. A gente divergiu no plus ali no GEM, eu fiz o voto vencedor dizendo que esse plus era um pouco menos do que eu acho que esse plus é um pouco mais perto do dolo, mas ali naquele voto vencedor, como a maioria da turma não entendeu assim, eu fui com a turma de que é necessário alguma relação entre o não atendimento à intimação que dá a hipótese muito agravada e o prejuízo aos trabalhos da fiscalização. Que chame esse prejuízo de embaraço, de prejuízo efetivo e tal, não é um prejuízo que deve estar caracterizado especificamente também, não está? É uma hipótese cinzenta no meio. Não atender a intimação, logo multa agravada. Porque a gente vê que várias vezes tem reintimação. Então, nem precisaria ter reintimação, no caso. Se não atender a intimação já desse multa agravada, o fiscal nunca precisaria reintimar. Então, ele aplica multa agravada de conta. A gente vê que, muitas vezes, o fiscal não reintima o sujeito passivo, apresenta os documentos, e o fiscal não aplica a multa agravada. Nesse caso, o fiscal estaria prevaricando, então, porque se ele for obrigado a reintimar, é hipótese de multa agravada, ele não aplicou. Então, enfim, tudo isso para dizer que existe é necessário um plus entre o não atendimento à fiscalização e o agravamento da penalidade. Esse plus eu entendo que é um pouco mais perto do dolo, mas eu cedo a posição do colegiado de que pelo menos algum prejuízo aos trabalhos da fiscalização. Nesse caso não houve prejuízo porque os extratos bancários são passíveis de obtenção pela Fazenda, já eram por uma simples requisição às instituições financeiras. Então, não prejudica em nada o trabalho do fiscal. Eu não falo de prejuízo objetivo, de prejuízo subjetivo, mas de prejuízo objetivo. Objetivamente, não se prejudica o trabalho de fiscalização
quando não se apresentam extratos bancários, porque a fiscalização tem como obter esse documento por outros meios. Não estou falando que o embaraço tem que ser no processo, que isso é uma divergência que a gente tem também muito. E também queria pontuar que, no caso, o sujeito, ele tem um entendimento sobre o direito dele, ele acha que ele não deveria apresentar porque ele tem o direito a sigilo bancário. Então, ele não pode ser penalizado por defender um direito constitucional que ele acha que ele tem. A gente dá multa gravada por ele responder dizendo que ele tem o direito de não atender à fiscalização, é penalizar ele por exercício de um direito. Então, acho que também o caso aqui fica mais extremo por isso. Então, só resumindo, eu tenho uma posição um pouco mais específica de que não atendimento a extratos bancários nem está nas alíneas, então nem precisaria falar tudo que eu falei aqui, mas como também a posição do colegiado de que estaria em prestar esclarecimento de alguma forma, fiz essas outras ponderações de que não. Então, por tudo isso, eu entendo que não, que eu não provavelmente o recurso da Fazenda. Ok. Conselheiro Caio. Conselheiro, dá o microfone. Obrigado. Agora estão me ouvindo? Ok. Além do caso da Jam, que a Lívia trouxe, a gente julgou em outubro o Willport, que também era a mesma matéria. Então, acrescentando, porque acho que dentro de tudo que a Lívia pôs, eu acho que eu vou pelas conclusões. Eu acho, porque o meu ponto é, principalmente em divergência, a relatora e a conselheira Edeli. A conselheira Edeli trouxe na declaração de voto um precedente dessa turma, mas ele já tem 9 anos. Né, um precedente do Dr. Alberto Pinto, de 2012, e que realmente prevalecia o entendimento que a leitura dessa norma era objetiva, mas eu pelo menos entendo que esse entendimento caminhou, se tratando de uma punição, se tratando exclusivamente de uma multa. A gente tem, inclusive, o artigo 112, que fala que se na existência de hermenêutica que favoreça o contribuinte, ela tem que prevalecer. Então, uma leitura objetiva, literal, né, dessa hipótese do artigo 44, ela vai conduzir realmente a situação de que qualquer atraso, qualquer falha, ela vai ser penalizada com essa aplicação desses 50%. E nesses últimos 10 anos, o que a gente enxerga é exatamente uma necessidade de um nexo causal, ok? É algo semelhante ao embaraço, eu acredito na tese de embaraço, de que haja um nexo causal da postura do contribuinte com algum prejuízo efetivo, materializado para a fiscalização, né? Isso pode ser debatido em 2 hipóteses: o silêncio total do contribuinte, aí já seria outra história, que eu acho que dá para conversar, mas nesse caso, é o contribuinte que se apresenta, ele se faz presente, ele tem uma relação com a autoridade fiscal, mas ele falha pontualmente naquela requisição específica. Então, em resumo, por tudo isso, não havendo nexo causal de prejuízo, não havendo aqui diretamente uma conduta dele intencionalmente de obstruir a fiscalização, eu adoto o meu voto no caso do Willport. Eu acho que é pelas conclusões em relação com a Lívia, ok? Porque acho que ela trouxe mais elementos. Conselheiro Fernando. Presidente, com a devida vênia ao voto da relatora, eu vou votar também, eu vou divergir, né? Eu também não acompanho integralmente o raciocínio da conselheira Lívia, né? Estou mais próximo ao raciocínio desenvolvido pelo conselheiro Caio. Eu entendo, primeiro assim, né, esclarecer que lá no artigo 44, quando fala de esclarecimentos, eu acho que ele é gênero, né? Não teria questão de esclarecimentos, envolveria também a solicitação de documentos. Então, por isso, a minha divergência em relação ao entendimento da conselheira Lívia. Eu acho que guarda certa correlação, deixar bem claro, certa correlação com a súmula 96, em relação aos aspectos da não apresentação dos livros, né? Esse procedimento fiscal se deu em 2004,
que eu acho que aqui é um agravante em relação ao tema. A matéria ainda era muito controvertida em relação ao sigilo fiscal, ao sigilo bancário, a questão dos extratos bancários. Não acho que o contribuinte seja obrigado a entregar esses extratos. O fisco tem os meios para obter esses extratos, né, desde que ele contemple lá no decreto 3.724. Se assim ainda não for, né, sempre dispõe da possibilidade da quebra do sigilo bancário por ordem judicial, como era inclusive um dos paradigmas trazidos pela presidente Andréia. Então eu concluo assim, e é só a gente observar, né, que esse procedimento de agravamento da multa pela não apresentação dos extratos, ela é uma situação que não chega aqui corriqueiramente. Né? Se essa interpretação fosse tão simples, eu tenho certeza que todos os autos de infração chegariam aqui, nesse caso, com 112,5. Não é uma situação que nem a própria fiscalização aplica, né? Então, eu acho que procedimentos extremos, né, o agravamento da multa, o próprio acesso à questão dos extratos bancários, a gente tem que ter uma interpretação um pouquinho mais restritiva para não banalizar esse tipo de matéria, né, compreendendo quem entende de maneira divergente. Então, portanto, presidente, eu peço vênia novamente à relatora, mas eu vou também votar com a divergência pelas conclusões da conselheira Lívia e negar provimento ao recurso da PFM. Conselheiro Toselli. Presidente, vou resumir aqui, porque matéria conhecida, me alinho muito com o Dr. Caio, acho que não precisaria estar expresso na norma extrato, que isso é a partir da interpretação de uma multa. O contribuinte teve os extratos pedidos e falou, não vou apresentar, porque eu acho que eu tenho o direito de não apresentar. O fisco foi lá, acessou e autuou por uma presunção de omissão de receita. Então, não vejo nenhum prejuízo, nenhum vício, nenhuma conduta que o contribuinte tenha agravado aí essa omissão. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência do Dr. Caio. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também vou pedir vênia à relatora, a Idelia, o entendimento de vocês, mas eu entendo que esse tipo de multa precisa, sim, ser sopesado, porque senão você vai tratar igualmente situações absolutamente díspares. Aquele que deixa de atender uma intimação ou de apresentar um elemento em relação àquele que não atende nada, que simplesmente ignora a fiscalização, até afronta a fiscalização. Então, assim, você deve tratamento. Então, tem que haver algum tipo de dosimetria, de análise fática. Infelizmente, não dá para tratar de forma rasa e objetiva, infelizmente. Né? Assim, eu sei que isso cria uma linha meio cinza, mas aí nós temos que nos defrontar com os fatos e tentar analisar. Então, nesse caso, especificamente, me parece, né, ainda que em reitimação o contribuinte responde e alega um direito, embora que ele, depois reafirmado que ele não tinha, né, eu, pessoalmente, sempre, né, discuti essa questão de uma pessoa jurídica alegar sigilo bancário, sendo que aquilo tem que ser parte da escrituração dele, mas enfim, não acho que no caso concreto possa dar um tratamento genérico. Então eu acompanho a divergência na linha do proferido pelo conselheiro Caio. Conselheiro Alexandre. Eu também vou acompanhar a divergência do conselheiro Caio. Tem vários tons aí, desde o não atendimento até o mau atendimento. E aqui, nesse caso, eu concordo com o que foi exposto pelo conselheiro Caio. Conselheira Rita. Também acompanhando a divergência e fazendo uma observação com o que o conselheiro Fernando falou, né? Senão teríamos todos os termos de exclusão com base no 14.2, acompanhados de multa gravada, né? E nem sempre é isso que acontece. Então, eu também acompanho a divergência. Eu acompanho a relatora, porque eu entendo que a hipótese é objetiva, não estava nesse voto do Alberto, mas acompanho o entendimento também dele.
Mas aqui vamos ficar negado provimento por maioria, vencidas a relatora, a conselheira Edeli, que acompanhava pelas conclusões, e a Adriana. Designado o conselheiro Caio. E aí, conselheira Lívia, se você quiser fazer alguma declaração de voto, que o seu é o voto mais amplo, né? Os demais acompanharam o voto dele, então eu vou designar ele. Se você quiser, eu registro a sua declaração de voto, quer? Sim. E coloca Caio, você fica designado e dever conselheira Lívia. E Lívia conclusões, né, do Caio. Eu explico na DV as minhas conclusões. Para os colegas novos, eu vou usar o entendimento registrado no acórdão final 5149, se vocês tiverem curiosidade de já olharem, vocês acompanharem. Bom, pessoal, 5 minutos de intervalo. DV minha, Adriana. DV minha. DV minha. DV Lívia, DV Edeli. Vamos fazer intervalo até 10h35. Meus são 10h28 até 10h35, ok? Não é mais. Tainá, para a gravação.